Olá, queridas alecrins dourados do meu Brasil. Bom dia a todos. Mais um Pitaco da Joy. Bom dia com o Pitaco da Joy. Alecrim Dourado me perguntou sobre um cliente que ela atende, né? Eu atendo alguns profissionais da psicologia. Faço supervisão, como todos sabem, dou supervisão para profissionais que estão no início de carreira. E eu gosto muito, porque eu também tive a sorte de ter profissionais que me ajudaram muito no meu início de carreira. E eu sinto que isto é importante, porque um profissional em início de carreira pode ter diversas demandas com as quais ele ainda não saiba lidar, e demandas importantes, como essa que essa alecrim dourado me trouxe, dizendo que tem um cliente que já está há algum tempo em terapia, mas que não tem foco, que não consegue fazer as tarefas, nada do que é sugerido para a mudança. E que não avança no processo terapêutico. E que ela percebe que talvez ele tenha alguma questão que seja necessário outros profissionais, a intervenção de outros profissionais. É importante que nós, enquanto profissionais da saúde mental, tenhamos essa percepção aguçada de que talvez algumas pessoas necessitem de fato do atendimento inter e multidisciplinar de vários profissionais, de alguns profissionais. E neste caso, como ela relata, talvez seja da psiquiatria, né? Encaminhar a um psiquiatra para que seja feita uma avaliação. Porque se a pessoa tem alguma questão de algum transtorno psiquiátrico, questões de depressão, ansiedade, e a depender do grau em que ela esteja, pode ser que só o processo psicoterapêutico não seja o único aspecto que ela precisa nessa complexidade do psiquismo dela. Talvez ela precise de outras intervenções e, quiçá, até medicamentosas, porque é sabido por nós que, a depender do transtorno, há sim a necessidade de intervenção medicamentosa. E ninguém mais adequado do que nós para encaminhar essas pessoas para outros profissionais, sejam eles de que área forem, certo? Porque se eu fico com um cliente 1 ano, 2 anos, 6 meses, 10 anos, já é uma coisa para se pensar. E para se avaliar com cautela, não é? Porque qual é o desejo de um profissional? O meu desejo, enquanto profissional da psicologia, é que a pessoa entre em processo terapêutico, permaneça por um tempo, crie asas e voe, né? Que construa o seu caminho, que tenha suas caixas de ferramentas e saia para a vida. E depois, se em algum momento houver necessidade novamente, que retorne. Mas não que fique comigo ou com qualquer profissional ad perpétuo. Não é? Eu posso falar por mim. Eu passei pelo processo terapêutico, psicoterapêutico, durante alguns anos, mais de 6 anos. Por quê? Porque um dos trabalhos que eu tenho me proporcionou isso, porque pagou as minhas sessões. Naquela época eles pagavam, hoje já não pagam mais integral. Pagam, acho que uma parte, mas pagavam integralmente, então eu sou uma mulher de sorte. E não só sorte, mas eu aproveitei a oportunidade, porque eu percebi a minha necessidade. E o fato de você perceber a sua necessidade e
ter ação direcionada para a resolução disto, já diz muito sobre você, viu, querida alecrim dourado? Porque se eu percebo em mim algo que necessite de intervenção e eu procuro as ferramentas adequadas, eu estou num bom caminho, não é? Porque se eu perceber e não fizer nada para a mudança, não tiver as minhas caixinhas de ferramentas, ou se tiver, porque tem muita gente que também tem, e isto eu sei, porque eu preparo muitas caixinhas de ferramenta para alguns clientes e eles não a utilizam, também não adianta. Você precisa abrir a caixinha de ferramentas ou deixá-las até sem tampa para saber que você as tem, né? Porque as caixinhas têm tampas, olha ali, aquela caixinha vermelha. Você tira a tampa, pega as ferramentas e as utiliza. Tem ação direcionada para proporcionar a mudança que você deseja. Porque é necessário que você tenha este movimento. E há pessoas que não têm, que tem a caixinha, tem as ferramentas, às vezes está sem tampa, mas ela não utiliza e não faz. E aí fica 1 ano, 2 anos, 10 anos em terapia. Eu fiquei todos esses anos em terapia, por quê? Porque eu me encantei pelo processo, havia muitas questões a serem elaboradas, trabalhadas, percebidas, porque eu entendi que 95%, né, a ponta do iceberg é 5%, são 5% só que eu sei sobre mim, e os outros 95% eu preciso desentulhar, escarafunchar, compreender qual foi o meu ambiente e por que eu me tornei o que eu me tornei. E o que eu preciso fazer se eu olho para isto e desejo mudar. Entende isso, queridos, queridas? Eu preciso perceber, utilizar as ferramentas. Eu preciso ter essa autopercepção, a compreensão, o entendimento de quais os passos eu preciso tomar para que o processo de mudança se inicie. E é natural, como ontem um alecrim dourado me perguntou, eu tomo uma atitude, dou 3 passos para frente, 1 para trás, 4 passos para frente, 2 para trás. É isto mesmo, querido, querida. É assim que funciona. É assim que funciona, porque até que haja essa assimilação e a adaptação pelo novo, leva tempo. Então, você vai escorregar algumas vezes. É como disse uma vez a Marina Canal Caetano Drummond, que foi uma das psicólogas da minha vida, que era junguiana, me disse. É como se você estivesse numa escada rolante que está descendo e você quer subir. Então você vai, e você às vezes vai chegar lá em cima cansado e vai cair de novo. Vai voltar. Mas não há problema nisso. Por quê? Porque você está tendo movimento da mudança. Isto é cansativo a momentos. E a zona de conforto e o nosso cérebro, que é um cérebro negativista, que o meio também proporciona esses pensamentos, esses sentimentos e às vezes essas ações negativistas, deseja que nós nos mantemos neste lugar. Por isso os mecanismos de defesa, racionalização, procrastinação, autossabotagem, minimização, negação e tantos outros que nós sabemos pela psicanálise que existem. E nós, enquanto atendemos pessoas que desejam mudar, nós percebemos eles atuando na vida. E eu percebi atuando na minha vida enquanto eu fiz terapia. E é exatamente isso que acontece. Precisamos elaborar
precisamos olhar, saber sobre esta ponta do iceberg, que é 5%, e sobre esses 95% que eu preciso voltar a lente para dentro, ter entendimento, compreensão, buscar ferramentas, buscar profissionais adequados, porque de que me adianta ter um cliente que fica 6 anos comigo se ele não muda a vida dele? Eu não tenho interesse por clientes assim. Não mesmo. Porque há necessidade de ações, de utilização de ferramentas para que a situação mude. E se você compreender isso, olha, o que o Einstein fala, e não sou eu que estou dizendo, queridos, queridas, é o Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia jamais, queridos, queridas, jamais voltará ao seu tamanho original. Ou seja, a cada virada de chave, a cada compreensão, a cada entendimento, o que ele está dizendo aqui? Expansão de consciência. Quando você caminha, tem consciência sobre este caminhar, sobre toda essa trajetória, as ferramentas que você utilizou, quanto você penou, vamos dizer, sofreu, teve dor, porque a mudança dói. Crescer dói, queridos. Crescer dói, às vezes dói no fundo da alma, porque você se adapta a situações ruins na tua vida, situações que são de menos-valia, de baixa autoestima, de negatividade. A mente gosta da negatividade. A mente mente, por isso que ela tem este nome. E virar essa chave requer um laboroso trabalho de olhar para dentro de si, de autoconhecimento, de tirar os lixos, os entulhos, olhar para as crenças limitantes, olhar para as crenças reforçadoras, porque também existem, e como eu posso melhorar isso, como eu posso fazer com que elas me levem para o lugar que eu desejo ir. Porque se você deseja ir, você tem uma meta, e você não caminha de acordo com ferramentas adequadas, com mudanças necessárias para o alcance dessa meta, isso não vai acontecer, meu bem. Isso não vai acontecer, queridos, queridas. Alecrins dourados do meu Brasil varonil, meus amores, há necessidade da tomada de consciência, utilização de ferramentas, profissionais adequados para que você saia deste lugar para ir a este lugar que é a sua meta. Porque se você permanecer no mesmo estado mental e emocional que você está aqui, talvez você não alcance a sua meta. Talvez você não chegue no lugar que você deseja. E obviamente que você precisa da fé, da espiritualidade, porque tudo isso é importante. Isto não se trata de questões materiais, são mentais, emocionais e frequenciais, porque a fé nada mais é do que uma mudança de estado vibracional. A confiança num poder maior nada mais é do que a mudança de frequência. Você conhece a tabela das frequências vibracionais do Dr. David Hawkins? Se não conhece, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, @joyce.oliveira_psicologia. Eu devo ter ela por lá em algum lugar, porque eu já tenho 6.000 e tantas, publicações, porque eu publico todo dia alguma coisa para que você possa expandir a sua consciência, melhorar o seu estado, mudar de vida, se é isso que você deseja. Então, como me perguntou essa alecrim dourada estagiária, se a pessoa não muda, eu deveria encaminhá-la para um outro profissional? Ela não tem foco, ela é verborrágica, fala demais, não consegue
as mudanças que deseja, 1 ano, 2 anos, quanto 10 anos, minhas queridas, meus queridos? Quantos anos você vai ficar contando essa historinha sem ter a caixa de ferramentas adequadas, sem procurar profissionais? Perceba isso. Mudanças se fazem necessárias e elas, para alcance de metas, também há necessidade de ferramentas adequadas. Espero que você tenha compreendido e entendido, porque esse é o desejo. A partir da compreensão e do entendimento, preparar o que é importante, tomar consciência, meus amores, tomar consciência da sua situação. Eu digo uma frase, eu digo muitas coisas, não é? Todos os dias eu falo um pouco. Mas se está sobrando muito tempo para você cuidar da vida dos outros, querido, querida, é porque você talvez não esteja cuidando bem da sua vida. Porque para mim não sobra tempo de cuidar da vida de ninguém. Se está sobrando, olhe para isso. E sim, queridos, queridas, estagiários de psicologia, estudantes, novatos, nessa maestria de atender, entendam que você precisa olhar para o teu cliente de forma integral, para perceber tudo que ele precisa. Por isso eu digo uma psicóloga integral, porque tudo na vida do ser humano, dos humanoides, é importante. Beijo na alma, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.